Invocando a proteção de Deus, nós damos início à 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, exercício de 2015. Cumprimentando a todos os senhores que prestigiam os trabalhos aqui nas dependências da Câmara de Vereadores, também aos internautas que acompanham os trabalhos do Legislativo através da internet em todos os pontos do Brasil e do mundo. Dando início aos trabalhos, eu repasso às mãos do secretário o edital de convocação 052-2015. Ementa. Convoco os senhores vereadores para a 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon. O presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, usando as atribuições conferidas pelo artigo 22º, alíneas I e J do Regimento Interno, convoca os senhores vereadores do Legislativo Municipal para a 36ª sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de novembro de 2015, às 17 horas, constituída da seguinte pauta. Pequeno expediente. Ofício número 1025 de 2015 do CAB, do Executivo Municipal. Requerimentos de número 211 e 212 de 2015, indicações de 219 a 226 de 2015 e correspondência diversa. Tribuna Popular. Representante da Prefeitura Municipal para apresentar o estudo de viabilidade socioeconômica da CODECAR. Ordem do dia. Segunda votação do projeto de lei número 69 de 2014 do Executivo Municipal e projetos de lei de número 15 e 17 de 2015 do Legislativo Municipal. Votação turno único, requerimentos de 211 e 212 de 2015, indicações de 219 e 226 de 2015. Registro público assinado pelo presidente João Marcos Gomes e pelo secretário Dorivaldo Kiss. Nós colocamos em discussão a ata da 35ª sessão ordinária realizada no dia 26 de outubro de 2015. Lembrando que os senhores vereadores já têm o inteiro teor desse documento através dos seus e-mails de forma eletrônica. Portanto, está em discussão. Nem vereador inscrito, nós colocamos em votação a ata da 35ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores. Ata da 16ª sessão extraordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2015. Em discussão. Nem vereador inscrito, votação. Favoráveis se mantêm como estão, os contrários se manifestem. Aprovada pela unanimidade dos vereadores. Requerimentos. Requerimento 211/2015. Ementa. Solicita informação ao Executivo Municipal sobre os valores gastos com o pagamento de procedimentos cirúrgicos aos rondonenses realizados através do Siscopar e do Hospital Rondão. Assinado pelo vereador Márcio Andrei Halber. Requerimento 212. Ementa. Solicito o envio de ofício para a CAMOP e a MOP, bem como para todos os deputados federais e senadores da República pelo Estado do Paraná, manifestando o pedido do vereador que abaixo subscreve para que se posicionem contrário à aprovação da CPMF, que onerará ainda mais a já pesada carga tributária brasileira. Assinado pelo vereador Adriano José Cótica. Indicações. Indicação 219/2015. Ementa. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize melhorias nas vias públicas do loteamento Parque dos Ciprestes, que até o momento não foram pavimentadas, diminuindo assim os constantes transtornos aos munícipes que residem no referido bairro. Assinado pelo vereador Márcio Andrei Halber, com fotos em anexo. Indicação 220/2015. Ementa. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, construa 2 quadras de areia junto ao Parque Ecológico Rodolfo Rieger, oportunizando dessa forma o local adequado para que a prática de atividades esportivas de vôlei e de futebol de areia. Assinado por Márcio Andrei Halber. Indicação 221. Ementa. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue uma nova pintura no trator de esteira existente na Praça Vila Barta, além de instalar uma cobertura visando a melhor conservação desse patrimônio histórico do município de Marechal Cândido Rondon. Assinado pelo vereador Emir Porte. Indicação 222. Ementa. Sugere que o Executivo Municipal realize uma operação tapa-buracos na Avenida Maripá, especificamente no trajeto compreendido entre o supermercado Weimann e o Colégio Estadual Frantino Saxer. Assinado pelo vereador Ari Hans. Indicação 223. Ementa.
Sugere que o Executivo Municipal procure atender com a maior brevidade possível o conteúdo da indicação de número 136/2015, permitindo assim a criação de mais um ponto de ônibus na Avenida Írio Jacovel, em local situado entre as ruas Cachoeira e Presidente Epitácio, no Jardim Santa Amaro. Assinado pelo vereador José Reinaldo Pedrali. Indicação 224, emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize uma operação tapa-buracos nas vias públicas do Jardim São Mateus. Assinado pelo vereador José Reinaldo Pedrali. Indicação 225, emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue melhorias com solo brita nas vias públicas do loteamento Jardim Paraíso, além da reforma de instalação de novas placas de sinalização indicativas de nomes de rua. Assinado pelo vereador José Reinaldo Pedrali. Indicação 226, emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize melhorias com operação tapa-buraco na pavimentação asfáltica da via pública do loteamento Frankfurt. Assinado pelo vereador Adriano José Cótica e pelo vereador José Reinaldo Pedrali. Correspondências. Município Marechal Canorandão, Estado do Paraná, ofício 1059, 2015, 3 de novembro de 2015. Assunto, ofício número 246, 2015. Senhor Presidente, em resposta ao pedido de informações efetuado pelo intermédio do ofício número 246, 2015, dessa Casa de Lei, estamos encaminhando em anexo a via original do relatório técnico elaborado pela comissão constituída pelo decreto número 236, 2015, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente assinado pelo prefeito Moacir Luiz Freire. Senado Federal, gabinete da senadora Gleice Hoffmann, ofício circular número 638, 2015, Brasília, 19 de outubro de 2015. Senhor Presidente, é com grande satisfação que comunico a Vossa Excelência que as gestões que fizemos junto ao Ministério da Saúde para a habilitação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, repasse de recursos, incentivos de custeio ao seu município, a partir do consórcio intermunicipal SAMU Oeste com SAMU, obtiveram êxito conforme a portarias publicadas no Diário Oficial da União em 5 de 10 de 2015, que descrevo a seguir. Portaria número 1648, de 2 de outubro de 2015, habilita a primeira uma unidade de Motolândia destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192, do município de Cascavel, pertencentes à Central de Regularização das Urgências Regionais de Cascavel, Paraná, e autoriza a transferência do custeio ao município. Portaria de número 1650, 2 de outubro de 2015, qualifica a Central de Regulação das Urgências, o CRU, de 19 unidades de suporte básico, USB, 13 unidades de suporte avançado, do USA, dos municípios de Cascavel, Paraná, e os demais municípios pertencentes aos serviços de atendimento móvel de urgência SAMU 192 Oeste, Cascavel, Paraná, e autoriza a transferência de incentivo de custeio aos municípios. Portaria número 1655, de 2 de outubro de 2015, habilita os municípios de Cascavel, Quezas do Iguaçu e Guaíra, Paraná, a receberem unidade de suporte avançado USA para as bases descentralizadas destinadas ao serviço de atendimento móvel de urgência SAMU 192, pertencente à Central de Regulação das Urgências Regional de Cascavel, Paraná. Reafirmando nossa inteira disposição no Senado Federal, renovo a Vossa Excelência a expressão de apreço e consideração. Atenciosamente, assinado pela senadora Gleice Hoffmann. Comunicado, royalties da Itaipu Binacional, Associação Nacional dos Municípios de Sedes de Usinas Hidroelétricas, AMUS, 28 de outubro de 2015. Prezado gestor municipal, a Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas e Alagados informa que o projeto de lei sob número 32/2015, que suplenta os recursos provenientes dos royalties da Itaipu Binacional, está na Comissão Mista de Orçamento, aberto à emenda até o dia 1º de 11 de 2015. Este é o prazo regimental, portanto, não almejamos possibilidade alguma de repasse antes do dia 15 de novembro. Terezinha Esperandio, secretária executiva. Ofício número
1009/2015, em 23 de outubro de 2015. Comunicado. Comunicando-se que foi autorizada a realização do seguinte processo licitatório. Pregão presencial número 127/2015, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de ginástica para a instalação de 3 academias da terceira idade nos distritos de Novo Horizonte, Novo Três Passos e São Roque, tendo abertura dos envelopes marcado para o dia 9 de novembro de 2015. Pregão presencial número 128/2015, que tem por objeto a contratação de serviços de fornecimento de refeições comerciais para os funcionários de plantão da Unidade de Saúde 24 horas do Hospital Municipal Dr. Cruzati, tendo abertura dos envelopes marcado para o dia 10 de novembro de 2015. Pregão presencial número 129/2015, que tem por objeto a aquisição de equipamentos para um parque infantil a ser instalado no loteamento São Francisco, tendo abertura dos envelopes marcado para o dia 11 de novembro de 2015. Pregão presencial que tem por objeto número 130/2015, que tem por objeto a aquisição de equipamentos para 2 parques infantis a serem instalados nas praças do distrito de Margarida e Porto Mendes, tendo abertura dos envelopes marcado para o dia 11 de novembro de 2015. Atenciosamente assinado pelo prefeito Moacir Luiz Freire. Concluídas as correspondências, nós, conforme os senhores vereadores já puderam acompanhar, recebemos o ofício 246/2015 da Prefeitura Municipal, em resposta ao pedido de informações efetuado por intermédio do ofício da Câmara de Vereadores 246/2015, nos enviou um relatório técnico elaborado pela comissão constituída pelo decreto 236/2015. Esse relatório técnico elaborado pela comissão constituída pelo decreto, em 18 de agosto de 2015, nomeada pelo prefeito municipal, foi para realizar estudos de viabilidade socioeconômica da Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, Codecar. E, como recebemos esse documento, nós tomamos a iniciativa de enviar uma correspondência para a Prefeitura, em resposta a esse ofício. Em atenção ao ofício supracitado, apresentado o relatório técnico resultante de estudos de viabilidade socioeconômica da Codecar, convidamos representantes da comissão responsável pelo presente estudo para utilizar o espaço da tribuna desse Legislativo Municipal durante a sessão ordinária a realizar-se na presente data, 3 de novembro de 2015, 17 horas, objetivando a prestação de maiores esclarecimentos proporcionados aos edis e a toda a sociedade, melhor entendimento quanto à real situação apresentada pela companhia atualmente, sendo que se apresentava para o momento, sobrescrevemos-nos atenciosamente João Marcos Gomes, presidente. A comissão, constituída por decreto pelo prefeito municipal, é composta pelo secretário de Planejamento, Mauro Siqueira Adonha, como presidente, que encontra aqui prestigiando os trabalhos legislativos. Também relatora Elza Hofer, ex-secretária de Finanças, contadora, professora universitária, também conosco. Itamar Dallagnol, subprocuradora da Prefeitura de Marechal Rondon. Iriana Gonçalves dos Santos, também que é contadora, junto à Codecar. E ainda Marcos José Chaves, que é engenheiro ambiental da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Essa comissão elaborou um relatório que ficou concluído no dia 13 de outubro de 2015. A situação da Codecar, pelo menos pelo relatório nós podemos passar os olhos aqui, é um tanto quanto complexa. E desta forma, gostaria de cumprimentar também a Procuradora-Geral da Prefeitura de Marechal Rondon, doutora Deise, que prestigia os trabalhos do Legislativo. Nós convidamos para fazer o uso da tribuna o secretário de Planejamento da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, para falar exatamente, trazer detalhes aos senhores vereadores. Após a explanação, um prazo de 15 minutos, mas se o assunto for mais complexo, nós temos a possibilidade de prorrogar esse prazo para até 30 minutos e, posteriormente, nós vamos abrir o espaço para que os seus vereadores já façam as anotações devidas para dirigir os questionamentos tanto ao secretário de Planejamento como também aos demais integrantes desta comissão, inclusive a diretora da Codecar se encontra também, a Amélia, prestigiando aqui, acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo. Senhor secretário, seja bem-vindo, com a palavra. Será apresentado pela doutora professora Elza Hofer. Então, em atendimento ao ofício 0246/2015, através da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia, foi solicitado, então, o estudo de viabilidade socioeconômico da Codecar. Para atender a esta solicitação da comissão,
foi editado o decreto 236/2015, na qual foi composta, então, uma comissão de estudos de viabilidade socioeconômica da Companhia de Desenvolvimento Marechal Cândido Rondon, em decorrência da audiência pública promovida pela Câmara Municipal em data de 9 de julho de 2015. Audiência pública esta que a ata está anexa ao ofício encaminhado pela comissão. Como já mencionado pelo presidente, os componentes da comissão: Mauro Siqueira Donha, Elza Hofer, Itamar Dallagnol, Iriana Gonçalves dos Santos, Marcos José Chaves. E também foi determinado na mesma portaria que a Procuradoria-Geral do município, na pessoa da doutora Deise, estivesse à inteira disposição dos trabalhos. E nós, então, como foi colocado, nós recebemos agora, então, no dia 3 de novembro, hoje, um ofício pedindo para que nós apresentássemos esse relatório. Então, é um relatório extremamente técnico, em que envolve bastante os aspectos, principalmente contábeis e financeiros da companhia. Foi feita uma análise dos últimos 20 anos do comportamento econômico-financeiro da companhia e, ao final, baseado nesse relatório e em alguns outros documentos, inclusive parecer do Tribunal de Contas, emitiu-se o parecer da comissão, que vai assinado, como anteriormente falado, pelos membros da comissão. Eu, nesse momento, então, passaria a palavra à professora doutora Elza para que faça a explanação e, após a explanação, estaremos, então, à disposição para eventuais esclarecimentos necessários. Obrigado. Secretário, professora doutora Elza Hofer, com a palavra também para esmiuçar esse relatório para a comunidade de Marechal Cândido Rondon e também para os representantes dessa comunidade, senhores vereadores. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, presidente. Obrigado pela oportunidade, senhores vereadores e comunidade aqui presente, prestigiando este ato que é muito importante para a nossa comunidade, que por muito tempo esta empresa ela foi criada com uma finalidade, uma economia mista, mas teve alguns problemas. E assim como nós, na nossa vida, quando nós iniciamos uma atividade e quando ela não dá certo, nós temos que olhar com carinho e verificar e retomar as atividades ou extinguir algumas, criar outras. Então, como já apresentado pelo secretário Mauro Donha, os aspectos iniciais que demandaram a essa discussão, a constituição da comissão para fazer análise destes trabalhos. Então, inicialmente, nós preparamos uma apresentação e o nosso colega vai projetar, então, para quem quer acompanhar a projeção, não sei ao certo se esse equipamento vai permitir a visualização de forma clara, mas a apresentação está disponível, o que nós elaboramos. Como comentado pelo secretário, a comissão foi constituída pelo decreto 236 em 18 de agosto de 2015 e a comissão ficou incumbida de elaborar os trabalhos. Então, constituída a comissão, nós nos reunimos inicialmente na prefeitura para tomar pé da situação, ou seja, entender o que de fato é a Codecar, a companhia, e para que ela foi constituída. Então, inicialmente, os aspectos fundamentais na apresentação. Depois também nos referimos ao ofício já mencionado pelo secretário. Pode passar a transparência, faz favor. A comissão constituída, conforme pode ser visto na transparência, já mencionada. Depois, os aspectos... pode seguir. Mais uma? Mais? Feito isso, nós passamos para a leitura dos documentos, a lei que criou a Codecar. Ela foi criada em 1976, pela Lei 1177. Estão aqui descritas, de que forma, está descrito de que forma ela foi criada, e também, à época, foi criada uma fundação, A ideia era para administrar os recursos e da forma como ela foi constituída, com que capital social e a participação.
Então, o município participa com 99,27% do capital e 0,73% que é distribuído entre, se não me falha a memória, entre 74 acionistas hoje, né? Então, esses 0,73%. Então, olhando desta forma, nós já podemos perceber que o controle acionário, o poder de decisão é do prefeito, é do executivo, né? E ali estão descritas, então, as ações, né, quantas ações, e também esta informação ela foi extraído de um distrato consolidado, do distrato social, que foi consolidado e atualizado em 2002, né, em abril de 2002. A Codecar foi criada em 1976, mas ela entrou em atividade somente em 77. O que significa isso? Quando nós, a administração municipal, ela pode fazer a sua administração direta e indireta, né, por meio de órgãos indiretos. E criando a Codecar, quer dizer, delegou parte de sua administração indireta. A partir do momento que a lei foi feita para criar a Codecar, passa-se, então, para os atos legais de constituição da empresa. E ela não ocorre no exato momento da lei, normalmente após. E pela alteração da lei, podemos perceber que demorou um pouquinho mais que um ano, então, para iniciar as atividades, e foi necessário já fazer algumas alterações na lei que a criou, né, para pôr em funcionamento. Depois ocorreram mais algumas alterações, né, posteriores pelo decreto, então, pelo decreto 2882, de abril de 82, ele foi delegado à Codecar fazer a administração da rodoviária, que até hoje é administrado pela Codecar. Mais tarde, em 83, também foi delegada à Codecar, né, investir de poderes para administrar e explorar a pedreira municipal, isso no decreto 131 de 83. No decreto de fevereiro de 90, ele é passado para a Codecar a permissão de uso e poderes para administrar a usina de reciclagem e compostagem do lixo, situado na área aqui mencionada, que é um lote rural, e que também diz assim, que se condiciona a presente permissão aos critérios de conveniência e oportunidade da administração municipal. Quer dizer, e não tendo condições, ela poderá revogar isto, né? O executivo tem esse direito. Posteriormente, em 91, pelo decreto 04, foram feitas outras alterações. Que alterações? Uso concedido à Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, através do decreto, a área 17.106, que é um lote urbano, para usar a exploração da usina, né, os depósitos dos rejeitos de lixo. Bom, isso tudo transcorreu-se a parte fundamental, quer dizer, a parte legal que fundamenta as alterações. Então, feito tudo isso, a Codecar ela já vinha apresentando problemas. Num bom período, não estava tendo resultados positivos. Em 2002, realizou-se, então, uma assembleia na qual foi discutida a continuidade ou não da Codecar. Naquela assembleia foi feito o distrato social, atualizado, consolidado, que não se faz todo ano, né? Você vai um período, se faz essa consolidação. Foi feita essa consolidação e decidido que a Codecar ia continuar em atividades, né? Então, pelos artigos descritos, né, no artigo 4º, né, efetuar, a partir de 2002, então, ela passou também a efetuar a coleta de lixo, tá? E a exploração da usina de lixo. Então, no artigo 34, ela menciona
que se a Codecar for extinta, o patrimônio vai voltar ao município, né? Pagas as dívidas, reembolsados os acionistas, né? Aí, em sobrando dinheiro, né, divide-se os lucros em partes iguais, né? Mas a primeira parte é distribuir, pagar as dívidas. Como isso não aconteceu, não foi extinta, ela continuou. Bom, até aqui nós mostramos, então, os aspectos legais, Constituição, alterações, e, lógico, já havia problemas. Então, vamos falar um pouquinho sobre os resultados, então, agora, sobre os relatórios contábeis que evidenciam as informações, os números deste período. Então, por exemplo, os demonstrativos analisados foram referentes aos 20 últimos anos, né, de 94 até agora, até 2014, e nesse período nós constatamos que somente em 4 exercícios a Codecar apresentou lucro, mas em nenhum momento estes lucros supriram os prejuízos já acumulados. Então, continuou com prejuízos. No relatório seguinte, no quadro, nós podemos olhar os números, né? Então, nós estamos evidenciando, ano após ano, o resultado. Então, por exemplo, receita líquida, custos e despesas, e o resultado por período. Estamos pegando de trás para frente, né? 2014 até 94. Então, pode ser observado os resultados e o resultado acumulado. No final, então, nós temos um total de 6 milhões de prejuízo acumulado neste período, né? Pegando apenas 94 para cá. No slide seguinte, então, ele mostra 2014 e, lógico, já o prejuízo acumulado de trás para frente, né? Custos e despesas e o prejuízo acumulado. Em seguida, nós temos, então, o relatório, ele ficou um pouco pequeno, mas mostra o material coletado em quilos, né, e o custo que ele nos representa. Aqui nós podemos abrir um parênteses e falar um pouco, por exemplo, as receitas que nós estamos tendo hoje na Codecar são apenas aquelas repassadas para a coleta de lixo, que a prefeitura repassa, e um pouco de receita que é gerada nas atividades da rodoviária. Mas as atividades da rodoviária não são, as receitas não são o suficiente para manter as atividades lá, para cobrir os custos que ela gera para o município. As atividades da pedreira foram extintas, não vem ao caso a nós estar detalhando em detalhes em que época, mas nos documentos está descrito se alguém interessa em mais informações. Mas elas foram extintas e a receita hoje é insuficiente para cobrir os custos e o quadro funcional existente. Os funcionários que estão lá foram admitidos por concurso e quando nós fizemos uma extinção de uma atividade, nós não podemos demitir os funcionários, e sim somente quando você extingue a empresa, tá? Então, eles estão lá, continuam gerando custos. Então, não pode se demitir parcialmente, sendo que são funcionários admitidos por concurso de uma empresa de economia mista, com capital, a grande maioria público. Ela está submetida à legislação pública, em todos os atos. Então, estão aqui demonstradas as informações sobre o custo da coleta do lixo. No relatório seguinte, nós mostramos os resultados somente de 2015, mês a mês, né? Então, mês a mês, 2015 foi feito mês a mês de janeiro a agosto, e todos os meses deu prejuízo, né? Não cobre os custos, como pode ser observado já, até prejuízo contábil. O que significa isso? Sem considerar a depreciação dos equipamentos utilizados para tal fim, já temos prejuízo, né? Então, todos os meses, nenhum mês foram cobertos os custos pela receita repassada. No quadro seguinte, nós informamos, então, mês a mês, e
prejuízos acumulados mês a mês no período, né, de 2015. E depois nós apresentamos ainda uma pesagem, no quadro seguinte, uma pesagem do material coletado, né? Foi feita a pesagem, ela é feita anualmente, e foi feita a pesagem para ter uma noção do quanto é coletado. Então, por exemplo, no dia 18 ao dia 24 de setembro, foi feita a pesagem dos caminhões e mostra-se, então, o volume de lixo coletado na cidade. Feito tudo isso, nós, da comissão, chegamos à conclusão e apresentamos um relatório. Então, diante dos fatos, não vou ler ele na íntegra, né, mas diante dos fatos que nós constatamos, verificamos, nós entendemos que, nós concluímos e percebemos que a receita gerada não cobre mais os custos das atividades hoje, e também nós recebemos um relatório do Tribunal de Contas, que analisou a prestação de contas de 2011, no qual ele sugere a extinção da companhia, porque ela é inviável economicamente, e nós da comissão também sugerimos a extinção da companhia, porque os recursos públicos precisam ser aplicados em benefício da população, quer dizer, otimizar, o executivo tem por obrigação otimizar os recursos públicos em benefício à população. Então, a nossa sugestão é pela extinção e que as atividades sejam realocadas para um outro setor ou terceirizadas, que compete ao executivo, então, encaminhar o que ele achar conveniente. Pronto, fechei no tempo. Concluída a apresentação do relatório por parte da professora doutora Elza Hofer, nós colocamos agora à disposição dos senhores vereadores para encaminhar questionamento, e os vereadores que desejarem dirigir questionamentos, por favor, se inscrevam. Começamos pelo vereador Elmir Porte, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de cumprimentar os gestores hoje da Codecar, em especial parabenizá-los, porque tem que ser um malabarismo para administrar aquilo, nós acompanhamos aquilo já de muitos anos, mas eu só gostaria de fazer uma pergunta. Nós tivemos, últimos anos, em todos os anos, reajuste das taxas de IPTUs, inclusive a taxa de lixo. Essa receita da taxa de lixo, ela não é repassada para a Codecar fazer o recolhimento do lixo? Sim, vereador Elmir, talvez eu falei um pouco rápido, mas a receita que está mantendo a Codecar é a receita que se arrecada no carnê de IPTU para a coleta de lixo, é esta que é repassada para a Codecar. Mas ela não é suficiente hoje. Por quê? Porque a Codecar ainda mantém toda a equipe de funcionários, inclusive aqueles que trabalhavam em outras atividades. Ela não pode demitir funcionários se ela não vai fechar a empresa, porque eles foram admitidos por concurso. Então, ela não cobre, além de cobrir os funcionários que trabalham na coleta do lixo, também precisa manter aqueles funcionários que estão lá em outras atividades, ou talvez tenha alguém até sem trabalhar, que eu não sei se isso procede ou se tem, né? Mas eles não podem ser demitidos sem você extinguir, então, a atividade. Teoricamente, eles teriam que repassar ao executivo, se for extinta a Codecar, os remanescentes? Não. Não? A legislação não permite. Senhores vereadores, eu vou lembrando que nós temos o secretário de Planejamento, Mauro Donha, também a professora Elza, ambos, inclusive a doutora Deise está aí também, se as questões penderem para o lado jurídico, para prestar os esclarecimentos. Vereador Elmir, obrigado. Vereador Adriano, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, secretário Mauro, contadora, professora, enfim, ex-secretária, a diretora da Codecar, o Marcos, contadora da Codecar, doutora Deise. Essa é uma luta que nós tínhamos
quando éramos secretários de Viação e Obras, onde que a Viação e Obras repassava o valor, a Amélia sabe, tantos embates que nós tivemos, porque é um poço sem fundo. Isso vai dinheiro, e dava um frio na barriga cada vez que tinha que assinar aquele empenho para passar para a Codecar, porque até o engenheiro ambiental Marcos tinha feito um levantamento, onde que nós hoje sim pagamos quase o dobro para recolher o lixo do que se fosse licitar uma empresa privada. Então está, se não me engano, em R$400 a tonelada, é isso? Onde que você vai fazer uma licitação, vai fazer por R$250 a tonelada. Então nós sim estamos onerando o nosso povo, mas não é uma coisa de agora. Se for olhar, a dívida que tinha, quando assumimos em 2008, era 3 milhões e pouco, e a minha pergunta é, qual que é a dívida ainda que a Codecar tem, né, para ser saldada, para poder fechar ela? 6.148.664. Essa é a dívida. Essa é a dívida acumulada. E o refis que foi feito? Esse é o prejuízo. Não, esse é o prejuízo. A dívida. A dívida, aí não. Essas informações eu não tenho, porque tem algumas que são de refis, né? Que tem ações refis. Trabalhistas. Isso. Professor, só utilize o microfone para que nós possamos documentar, ficar gravada as informações. Então, o valor da dívida nós não informamos aqui e nós nem temos exato. Por quê? Porque tem ações trabalhistas, tem o refis, que é o reparcelamento do INSS, que estava atrasado anos, e tem, acho, se não me engano, uma dívida ambiental, uma licença ambiental, algo nesse sentido. Então, essas informações exatas nós não temos. O que nós temos é o prejuízo acumulado neste relatório. Dos 20 anos. É isso. Isso é o prejuízo acumulado dos 20 anos. Isso. Tem um prejuízo, mas nós não estamos devendo para ninguém. Vamos dizer, entre aspas, o município já bancou. Mas a dívida que se tem, nós precisávamos ter essa informação para até tomar alguma decisão aqui. A Codecar está devendo 1 milhão, 2 milhões. Lá tem uma ação trabalhista que vai vir muitas e muitas a hora que mandar esses funcionários embora, concorda? Eu posso falar um aspecto legal, né? O que acontece? A companhia mista, é uma economia mista, perceberam o percentual de participação dos acionistas. No momento que a companhia é extinta, o executivo assume todos os compromissos, todos os passivos e fica responsável para liquidar esses passivos. Tá? Então, para tomar uma decisão em extinguir ou não, a companhia mista não depende, nós não precisamos ter exatamente as informações. O que nós temos enquanto o Poder Executivo, o que ele deve fazer, sob pena de ser responsabilizado amanhã depois em não ter tomado uma decisão e deixando os prejuízos crescer, né, ele ser responsabilizado. Em sendo extinta, todos os passivos automaticamente o executivo assume, porque ele tem 99,27% de participação e ele tem o poder de decisão sobre isso. Então, não tem essa preocupação, se vocês estavam pensando nessa linha, para saber essa informação. Senhor presidente, só para complementar, primeiro com relação ao questionamento do vereador Elmir, o que sucede é o seguinte, esse prejuízo que aparece no lixo. A prefeitura, ela passa, digamos, o dinheiro necessário para a cobertura da coleta e destinação do lixo, mas, além disso, ela tem que passar dinheiro para cobrir as despesas de rodoviária assim por diante desse pessoal que, inclusive, hoje não está trabalhando. E como a única maneira que ela tem legal de repassar dinheiro é através da coleta de lixo, então por isso que está, digamos, inflacionada a fatura do lixo, porque parte desses recursos vai para pagar outra despesa. Infelizmente, essa é a realidade. Com relação a dívidas, o que eu posso dizer é o seguinte, a principal dívida da Codecar é com o município. Então ela tem um empréstimo de quase 4 milhões de empréstimo que a Codecar deve para o município. Mais 1 milhão de refis, e segundo informações, esse refis poderá ser absorvido ou transferido para o município, ou seja, não perde esse refinanciamento, no caso do INSS, tendo que quitar de uma vez, ele vai continuar parcelado. Então, veja, do grande volume de dívidas hoje, com tranquilidade, 80% é município e refis.
Lógico, tem algumas dívidas trabalhistas já consolidadas, tem outras em demanda, e com certeza terão outras que serão demandadas. Agora, o valor exato não... Mas, com tranquilidade, o maior credor da Codecar hoje é o município, que é o dono da empresa. Vereador Hilário. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador João Marcos Gomes. Quero também estender os cumprimentos a cada um dos colegas vereadores, comunidade Marechal Rondon que se faz presente. Temos aqui a presença da Elza, uma grande amiga, vizinha de longas épocas. Também cumprimentar o secretário Mauro Dono, também com muita alegria, uma grande amiga. Temos aqui a presença Amélia, uma coordenadora do PMDB, que sempre levou, na sua grande maioria, eu posso falar disso, de conhecimento do PMDB nas costas. Então, parabéns pelo trabalho que você tem executado e pelos cabelos mais brancos que você está tendo à frente da Codecar, porque eu sei o quanto isso é desgastante. Pelos números aqui olhados e verificados, parece que a Prefeitura repassa em torno de 182 mil mensais, é isso? Pelo balancete. Se analisarmos pelo trabalho que é feito pela coleta de lixo, isso é insuficiente o valor. Porque nós tivemos recentemente uma licitação que foi feita só para variação de 2 milhões. E eu acho que o lixo dá o dobro de trabalho. Então, eu não sei se qual é a grande questão, talvez, se o valor arrecadado é muito pouco, ou a dívida é muito grande, que nem o secretário falou, o Marudonho, mas aí vem um quesito. A qualidade hoje, se nós terceirizarmos o serviço, porque esse é o caminho, e seguindo a Codecar, esse é o caminho, terceirizar o serviço. Nós vamos ter qualidade, nós vamos ter qual é a forma de gerenciamento, qual é o valor, nós já temos ideia disso tudo, e quanto que vai ser o valor que vamos pagar por quilo ou por tonelada, e qual é o número, se vocês também podem dizer, qual é o número de funcionários que tem a Codecar hoje? Secretário Mauro, professora Elza, com a palavra. Funcionários, 39 ativos, 3 encostados, 42 funcionários. Veja o seguinte, foi feita uma pesquisa regional, acredito que Palotina, Toledo, Medianeira, os 3, né? Uma pesquisa regional. E os preços que o pessoal está pagando para a coleta e destinação final, ou seja, para levar até o aterro, hoje dá aproximadamente 1/3 a 40% do custo nosso. Vereador Hilo, mais alguma indagação? Não, só. Vereador Neco? Vereador Josué? Boa tarde, presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, dona Elza, secretário Mauro, Amélia, nosso engenheiro Marcos, e a todos que se fazem presente aqui no recinto, também a contadora que fez parte do parecer desse estudo de viabilidade socioeconômica da Codecar. Primeiramente, quero agradecer ao Executivo Municipal, em nome da dona Elza e do Mauro, agradeço a todos, né, que foi uma solicitação, né, da nossa audiência pública realizada ainda há um tempo atrás. Primeiramente, parabenizo pelo excelente trabalho desenvolvido, sei que não foi fácil, já tive a oportunidade de, em algum tempo, ser conselheiro da Codecar, da época do Conselho Fiscal, e na época a gente já verificava que a companhia ela era inviável, né? E é um assunto bastante delicado, pois envolve, não são apenas 42 pessoas, mas são 42 famílias, né, que envolve todo esse drama. A minha pergunta seria o seguinte para a dona Elza. Existe alguma possibilidade vislumbrada por esse parecer de a companhia Codecar continuar? Pelo que eu vi na resposta é não. A minha pergunta é bem direta. Existe alguma possibilidade vislumbrada economicamente para a companhia continuar? Não. Pelo relatório técnico e o acompanhamento das atividades realizadas no decorrer, não existe. Como já comentei no decorrer, quando nós temos um problema, por exemplo, se eu vou abrir uma empresa, tá? Vou fazer um financiamento, eu estou devendo 3, 4 vezes o que vale o meu patrimônio. Existe condições de continuar? Ou eu vendo meu patrimônio, pago minhas contas e inicio vida nova? Então, eu falo como técnica. Tá?
Se eu tenho um terreno, financiei uma casa, eu já devo a casa 3 vezes, eu ainda insisto em pagar a casa 3 vezes o valor que ela vale. É técnico a minha informação, não tem condições. Tá? Foram se acumulando muitos problemas, ninguém tomou decisão. E não só um executivo agora, vários passaram aqui, outros. Alguém precisa tomar a decisão. Não tem condições econômicas e socialmente para continuar. Não tem. Eu agradeço a resposta, mas eu queria deixar essa pergunta bem clara, e até para todos que estão aqui, né, que isso fique bem claro, que tecnicamente, então, não tem possibilidade. Seria isso, meu muito obrigado. Vereador Seno. Ari Hansen. Vereador Ari. Senhor presidente, demais vereadores, comissão aqui instituída que fez o estudo técnico, o seu Mauro, secretário, a doutora Elza, relatora, hoje diretora Codecar, Amélia, demais pessoas que se encontram aqui. Talvez eu possa dizer alguma coisa porque eu passei 39 meses da minha vida na gestão da Codecar. Passamos maus bocados e um grande aprendizado. E eu posso aqui dizer o seguinte, respondendo talvez em parte a sua pergunta, vereador Josué. Se fosse uma empresa privada, ela já teria aberto concordata há muito tempo. Mas empresa pública não abre concordata. Ela vai gerindo até que seus gestores ou responsáveis, num certo tempo, têm que tomar decisão entre o que o social beneficia ou aquilo que, de uma outra forma, pode ser resolvido. E a Codecar talvez seja exemplo disso. E talvez, não sei se foram erros de gestões ou de decisões, mas se a gente analisar numa questão fria direta, fazer cálculo, como o nosso amigo vereador Adriano já falou, pelo valor que é repassado, ela paga os custos de serviços hoje, as pessoas envolvidas na Codecar, a recolha de lixo. O valor nem é tão significativo, como você comparou, inclusive, com a variação de rua. O que muda na Codecar é que você foi acumulando prejuízos, da mesma forma como a doutora Elza exemplificou, a questão de uma casa financeira, daqui a pouco está devendo ela 3 vezes. Foi isso, de ano em ano, de repente o repasse não foi suficiente, começa a se gerar dívida, essa dívida começa a gerar juros, correções, e é o que hoje representa o prejuízo da Codecar. Porque, per si só, entre custos e gastos da empresa, os valores repassados foi se fazendo as gestões e conseguiu-se equilíbrios nessa parte. Mas como é que você vai fazer com a dívida? Você não paga, você vai deixando ela correr, tipo moratória. E acontecia, inclusive, até quando nós tínhamos a Codecar, com o refis, que eram impostos federais, existiam 8 tipos de impostos federais que não estavam sendo recolhidos em muitos anos, se por um tempo suspendeu, se tentou fazer refis e os repasses não cobriam, e nós conseguimos, pelo governo federal nos deu um auxílio lá, presidente, daquela vez, e nós aproveitamos, e onde é que a Codecar conseguiu reduzir uma dívida de 3.700.000 para um pouquinho menos de 1 milhão. E essa dívida vem se pagando. Se hoje fosse liquidar, eu garanto com 600 mil reais, porque o 1 milhão e pouco que a contadora nos repassou, ela é pensando o valor corrigido. Mas as parcelas foram fixas. Se vocês tomarem lá as parcelas fixas que foram renegociadas, hoje deve gerar em torno de 630 mil reais só ainda o refis. Eu sei porque eu conheço todas as prestações de contas e eu sei do que os termos que a gente fez. Mas mesmo isso está sendo cumprido hoje. Não tem nenhuma parcela do refis atrasada. Tudo certinho pago. O que não se consegue saldar na Codecar, pelo acompanhamento que a gente vem fazendo, quando eu assumi em 2009, a prefeitura já tinha feito repasse de dinheiro a título de financiamento para a Codecar de 1.850.000. Esse hoje está quase em 3 milhões. Lógico, a diferença disso é prejuízo. Porque nós estamos devendo, deve-se 2 vezes a casa. E se você começar a analisar tudo, não tem realmente mais solução senão a dissolução. Você tem que parar. Não adianta a gente ter uma ferida e estar pondo esparadrapo, querendo fazer um tratamento e tal. Se tem que realmente atacar na questão social, vamos ver como é que nós podemos equilibrar essas famílias, mas elas também têm muitos anos, alguns estão próximos de aposentar, vai ter o seguridade. Vamos tentar, as empresas talvez são bons profissionais, eu os conheço, as empresas vão absorver alguns deles, mas nós temos que, eu acho que, olhar exatamente aquilo que o relatório nos está trazendo hoje, técnico. Se fosse empresa privada, já teria aberto concordata. Setor público ou para, estagna,
ou continuaremos aqui discutindo daqui 10, 15, 20 anos. Agradeço pela lealdade, pelos números que vocês demonstraram, pelo histórico, mostrando de onde surgiu a Codecar, como ela está funcionando. E o Tribunal de Contas nos recomendou em 2011, pela avaliação, quando eu ainda fui gestor, 2011, a gente já fez o trabalho, fez uma justificativa, que ela deveria de ser extinta. Mas como a avaliação do Tribunal de Contas leva 1, 2, 3 anos até que vem a avaliação, foi notificado, creio que a Prefeitura agora, nesse último ano, da extinção dela. E se nós não tomarmos decisão, o Poder Executivo e o Legislativo junto, que tem a obrigação de fiscalizar e nos ajudar, auxiliar a tomar uma decisão, todos nós que estamos hoje exercendo o poder de decisões dos órgãos públicos podemos ser responsáveis. Seria isso que tinha dito, senhor presidente. Vereador Márcio Robert. Vereador presidente João Marcos, os meus cumprimentos, os colegas vereadores, os funcionários, a comunidade, minha colega professora Elza, relatora, presidente da comissão, Mauro Donha, meu ex-colega de universidade, Amélia, enfim, todos, procuradora, meus cumprimentos. Professora Elza, a senhora tem em mãos o acumulado das despesas de 2015, até a presente data? Qual é o valor, por favor? Eu não, só das despesas. Até agosto, né? Até o mês de agosto. Até o mês de agosto. 610.370,52. 610 mil. Dividindo por 7 meses, vamos arredondar para 100 mil. Seria 1.200.000 de despesa. Mas aí, eu não sou conhecedor, mas se as despesas da Codecar no ano giram em torno de 1.100.000, o município contratou por 2.200.000. Varreção de rua, alguma coisa está errada. O vereador Willa tem razão. Quando se faz a análise da empresa Codecar e tem-se um relatório, uma conclusão de que ela não é viável, eu concordo, os números estão aí. Mas mais importante que a Codecar é o município. E nós sabemos que quem vai arcar com essas despesas, com esse ônus, passa a ser o município. Então, para efeitos de Codecar, só Codecar, né, de dentro da Codecar para fora, a conclusão que ela é inviável é correta. Agora, se nós analisarmos do ponto de vista do município, nós precisamos ter cuidado, porque talvez o barato acabe sendo mais caro. Obviamente, existem aspectos legais e empecilhos legais na questão de repasse de recursos do município para a Codecar, mas nós precisaríamos fazer um estudo mais aprofundado sobre a terceirização. Se a terceirização não vai custar mais caro do que custa hoje a Codecar. Então eu concordo, reforço, eu concordo que a Codecar de dentro para fora, a conclusão é pelo fechamento, mas nós precisamos analisar o município. Eu repito, mais importante que a Codecar é o município. Então tem que fazer uma análise profunda, porque quem vai arcar com essas despesas todas é o município. Professora, a senhora... Sim, vereador, nós temos que retificar a informação. O que eu passei para vocês, 610 mil, é o prejuízo acumulado no ano, tá, e não as despesas. Então, as despesas, tá, a senhora tem. Então, por favor... Tá, as despesas veio o seguinte, tanto na hora eu estranhei o valor que não é bem isso. As despesas, eu vou falar mês a mês, para daí dá para fazer uma média que não está somado aqui, ó. Janeiro 222, fevereiro 212, março 207, abril 196, maio 224, junho 217, julho 205, agosto 186. Então poderíamos dizer que a média mensal entre custos e despesas da Codecar de R$220 mil aproximados. Daria aí 2.700.000 aproximado por 2 milhões e meio ano, digamos 2 assim. 2 milhões e meio ano, muito bem. Ainda assim, eu mantenho as minhas palavras. Eu acho que de dentro para fora a Codecar é inviável. Mas de fora para dentro a gente continua tendo que analisar, porque mesmo assim é um preço muito perto do que o município contratou para fazer a varrição. Então nós precisamos fazer um estudo mais aprofundado. Desculpe, colegas, eu não estou questionando o trabalho de vocês. Vocês não foram, o decreto não foi feito para vocês analisarem o custo de uma terceirização. Foi para vocês analisarem a viabilidade da Codecar. E eu entendo e eu respeito. Eu acho que, pelo que nos foi apresentado, o problema
é histórico. Né? O problema é histórico. Mas eu ainda insisto que mais importante que a Codecar é o município. E o município vai ter que arcar com essas despesas. Então nós precisamos ter cuidado, fazer uma boa análise, se uma terceirização, que é o caminho, não tem outra solução, não vai sair mais caro do que nós estudarmos uma possibilidade de transferência de recursos do município para a Codecar. Este é o meu sentimento e eu gostaria de expor. E se ao final desse estudo, agora de fora para dentro, concluísse que é inviável, nós precisamos fechar. Né? Mas nós precisamos ter cuidado, porque o barato pode acabar saindo mais caro. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhor vereador Adriano, vereador Hilário, já se manifestaram, mas ainda abrimos um parênteses rapidamente para o vereador Adriano e posteriormente para o vereador Hilário se manifestar, e também nós gostaríamos de fazer a manifestação. Primeiro, até para fazer justiça, hoje você recolhe 550 toneladas mês de lixo. Confere? Sim. Vezes uma licitação a R$250 a tonelada, nós gastaríamos mês 138 mil. Hoje o município passa quase 200 mil reais para a Codecar e ainda está dando um prejuízo. Então, para nós sermos bem justos e não queremos, assim, de forma até, não entendi o pensamento do vereador Marte, mas são dados, são números, o que se recolhe e o que custa. E jogando a R$250, se nós fizermos uma licitação, pode ter certeza que vai vir 300 empresas para recolher o lixo, que numa média, como se passou agora há pouco, é R$180 nos municípios, mais ou menos por aí, nos municípios vizinhos, Toledo, Palotina, enfim. Só para deixar bem claro, para nós não levarmos para fora daqui uma informação que não seja correta. E a segunda, eu quero fazer um requerimento verbal de saber a origem da dívida que tem, não os prejuízos, bem claro, a dívida que nós temos, que é a Orifis. Se tem dívida trabalhista, a origem vai ser uma dívida trabalhista, tem 80 mil reais. Se tem uma dívida de uma ação ambiental, por que os motivos? Então, que a assessoria dessa casa fosse fazer esse requerimento verbal, e a gente coloca em votação depois, e aí sim a diretora Amélia pode nos responder. Tem 1 milhão de uma ação, só um exemplo para vocês entenderem, 1 milhão de ação ambiental, um exemplo. Por que teve essa ação ambiental? Quais foram os motivos? Só para a gente aqui também ser bem justo quem é quem na ordem do dia e por que a Codecar chegou aonde está. Senhores vereadores, só para título de esclarecimento para todos os senhores vereadores, para a comunidade em geral, nós solicitamos a presença desse relatório e esse esclarecimento, porque a responsabilidade agora vem para os senhores. Tá? A partir da apresentação desse relatório, nós vamos solicitar o envio de um projeto de lei propondo a extinção da Codecar. E aí, esse debate todo será travado aqui na Câmara de Vereadores com a aprovação ou a rejeição desse projeto de lei. E nós vamos ter que buscar, além desse relatório, vereador Adriano, todas essas informações complementares para que nós possamos embasar o posicionamento das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, a Comissão de Obras, que vai avaliar a possibilidade. E entendo que a extinção pode ser repasse para a própria Secretaria de Viação e Obras realizar o serviço, ou a Secretaria de Agricultura pode continuar delegando para um órgão da Prefeitura. A criação de uma outra empresa pode ser, porque essa aí, pelo relatório, realmente não tem mais futuro, ou então a terceirização via um processo licitatório. São esses os caminhos. Por isso que eu digo que a sociedade deveria participar um pouco. Eles desvalorizam muito o trabalho do legislador por ignorância, absoluta ignorância, e eu disse que nós temos uma pauta pesada nesse final de ano. A pauta é complexa e vem mais coisa por aí. Mas, institucionalmente, o município de Marechal Rondon vem sendo reorganizado. Eu lembro que em 2009 nós tínhamos um problema muito sério, porque deixou de se pagar os tributos, e o município não tinha negativa. 1 ano e meio foi perdido para vir recursos das obras para Marechal Cândido Rondon, porque o município não tinha negativa, porque negligenciou-se criminosamente, no ano até 2009, do pagamento dos impostos, que posteriormente, graças ao criticado governo Lula, que permitiu que o Correfis, quando você perde, você tem que quitar uma dívida. Mas o governo federal permitiu que esse refis fosse retomado, atualizado. Foi realmente um processo muito doloroso ao longo desse ano e meio, que atrasou o município de Marechal Rondon relativo à Codecar. Mas
Essas informações todas vêm exatamente para que os senhores vereadores possam se posicionar, porque depois do relatório vem o projeto de lei. Seria isso, secretário Mauro? Exatamente. Mas só voltando um pouquinho, dizer o seguinte, vereador Márcio e demais vereadores. O trabalho foi feito com bastante profundidade, com bastante responsabilidade. Lógico, a apresentação dele foi rápida, mas é um trabalho que deu bastante serviço, digamos assim, e feito, como eu disse, com muita responsabilidade e aprofundado. Então, nós, a hora que falamos do volume de dívidas, a hora que nós falamos do custo de coleta de lixo, a hora que nós falamos do prejuízo acumulado, nós falamos isso com muita propriedade, porque, lógico, feito boa parte do trabalho pela doutora Elza, parte pela Iriana, nós como economista, atuamos já na área de consultoria também, participamos disso, a área jurídica da prefeitura, então, foi um trabalho aprofundado. Quanto a isso, os senhores podem ter toda a tranquilidade de uma decisão em cima desse trabalho. Então, nós não vemos necessidade de aprofundar mais do que foi aprofundado com relação a esse trabalho. Vereador Hilário. Mais uma vez, quero cumprimentar o presidente. Acho que o presidente já colocou a situação, acho que o projeto, talvez depois a discussão vai vir ainda, mas acho que não tem dado o suficiente. Qual é o percentual? Diz que é pago em folha de pagamento. Como essa discussão vai voltar para o Legislativo, acho que cabe a nós, vereadores, né? Tem um relatório. Qual é o percentual que é em folha de pagamento? Eu não tenho o relatório completo aqui, mas está ali. 85%. E tem meses que chega a 89, 88. Só com folha de pagamento. Só com folha de pagamento. Quer dizer, uma das dúvidas já está aí, né? Talvez a necessidade do fechamento. E fora as ações trabalhistas eventuais. Só quero mencionar ainda para concluir, Elza, parabenizar pelo trabalho feito. Eu acho que o Poder Executivo, tanto o órgão público, às vezes a gente pensa em meia dúzia de pessoas e esquece que nós temos uma população de 50 mil habitantes. E nós temos que pensar no bem comum de toda a população de Marechal Rondon. Sempre tive essa visão, não se pode agradar meia dúzia e desagradar a grande maioria. Não se pensa em uma ou duas pessoas e deixa a grande maioria ao desconforto. Então, eu sei também desse conhecimento da Codecar, eu só queria saber, de repente, o montante, mas como isso vai vir tudo para o Legislativo, a gente vai ter todos esses dados, todos esses conhecimentos. Então, é claro que a discussão vai partir do Legislativo, a viabilidade. O único problema, prefeito, que nem nós tivemos aqui, já tivemos há dias atrás, problema com a variação em Marechal Rondon, né? Não a questão do lixo. Mas empresa que ganharam licitação e não cumpriram com seus compromissos, não pagaram os seus devidos funcionários. Essa é uma questão que não ocorre só numa terceirização, que pode acontecer em qualquer uma das terceirizações. Então, quero mais uma vez parabenizar, agradecer a presença dos colegas vereadores e também cumprimentar os servidores e a imprensa dessa casa, que tem mostrado realmente o que o Legislativo faz e o potencial de cada um dos vereadores. Obrigado. Professora Elza, com a palavra. Vereador Márcio, só deixa a professora se manifestar e, posteriormente. Eu apenas quero ratificar a informação que nós elaboramos o relatório técnico com informações contábeis da Codecar. Tá? Este foi o objetivo do trabalho nosso, da nossa comissão aqui, e que nós não temos todas essas questões sociais e demais que vão ser discutidas daqui para frente, que é o papel do Legislativo com base nestas informações. Os dados técnicos evidenciam que a empresa é inviável. Eu pergunto até, quem vai continuar com uma empresa com 20 anos de prejuízo? Né? A gente tem que rever algumas coisas. E precisam ser realmente revistas e, óbvio, como o presidente já mencionou, algumas coisas estavam acontecendo e ninguém tomou providências. É uma situação complicada, tomar uma decisão, sempre tem questões dolorosas, né, emocionais que você afeta, mas tem um momento ou o executivo toma decisões ou ele responde. Então, esse foi o objetivo do trabalho. Em nenhum momento, por exemplo, varrição de rua não faz parte da Codecar, não é a Codecar que está pagando. Então, as informações contábeis da Codecar, apenas os relatórios contábeis da Codecar. Obrigada. Vereador Márcio. Eu só gostaria de deixar muito claro que eu não pus em xeque em momento algum, presidente e relatora, Mauro e Elza, o que vocês apresentaram. Absolutamente. Em nenhum momento eu duvidei ou falei alguma coisa em contrário ao que vocês colocaram. O que eu enfatizei é que, para mim, o município é mais importante que o Codecar. Só isso. A minha preocupação é se o barato vai sair caro. Agora, e deixei muito claro quando eu disse, pelo que vocês apresentaram e pelo que a gente ouve ao longo dos anos,
a Codecar vem apresentando prejuízo. Inclusive, falei para a diretora Amélia na audiência pública que teve aqui. Então, em momento algum, eu coloquei em xeque absolutamente nada daquilo que foi apresentado. Muito obrigado. Vereador Josué. Só, novamente, só fazendo um pequeno comentário, já que o assunto também falou sobre varrição, né? Essa licitação é de número 104, ela ficou no valor de 2.034.000. Eu tenho algumas informações sobre ela, são mais de 50 funcionários para serem gerenciados, né? A Codecar hoje está com 42, então, assim, não entrando no mérito se a variação teria que ser mais barata ou não que o lixo, isso nós vamos dialogar e debater aqui nos próximas sessões, né? Quando vier, enfim, se vier o projeto de extinção da Codecar. Mas então não estou alegando que a variação saiu barato, que não saiu caro. Houve uma licitação, houve participação de várias empresas e ela até hoje ainda não foi decidida, né? Ela está com alguns recursos administrativos. Então, fazendo uma análise superficial, né, a varrição de rua hoje teria mais pessoas contratadas do que a Codecar. Então, assim, teríamos que ver bem o contrato para ver se está mais caro ou mais barato. Mas, enfim, só parabenizar o pessoal que fez esse estudo, né, em nome da professora Elza, do Mauro e da Amélia. Nosso muito obrigado. Seria isso. Incluída a apresentação, lembrando que existe também uma sugestão do Tribunal de Contas em extinção. E, peremptoriamente, até pela pergunta do vereador Josué, a professora Elza colocou peremptoriamente, Codecar é inviável. Eu posso ler essa do Tribunal de Contas? Seria interessante, porque essa responsabilidade, esse é o fórum de debate, vai recair sobre a Câmara de Vereadores. Os senhores vereadores receberão pressão da comunidade, pressão de funcionários, enfim, e toda a sociedade envolvida nesse debate, e as informações todas, além dessas, chegarão em grande volume. Mas essa pequena orientação do Tribunal de Contas seria interessante deixar destacada. Tá legal. Então, nós até copiamos na íntegra a sugestão do Tribunal de Contas. Então, vou ler. O relatório da prestação de contas do exercício 2011, analisado pelo Tribunal de Contas, conforme instrução 139/15 DCM, primeira análise, na página 15 do relatório, recomenda indicadores econômicos e financeiros da empresa considerados desfavoráveis. Fonte de critérios: Lei Federal 6.404, de 1976, artigo 176, parágrafo 4º. É a lei que rege as sociedades anônimas, esta lei. Com a devida vênia, apesar do poder discricionário que detém o chefe do Poder Executivo, considera-se oportuno, nesta ocasião, recomendar ao atual alcaide de estudo da viabilidade do encerramento das atividades da Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, ante os números negativos de sua gestão apresentados neste e em outros exercícios. Só isso eu copiei, mas o relatório tem 15 páginas. Se alguém quer ler ele na íntegra, é só solicitar, que tem direito. Obrigado, professora Elza. Faz 2 minutos para as suas considerações e também do secretário Mauro Dom em relação ao relatório. Obrigado pela oportunidade e quero ressaltar mais uma vez que nós apenas elaboramos o relatório com dados nas informações contábeis da Codecar. E essas informações mostram que a continuidade é inviável. Então, obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, senhores vereadores. Os comentários, as críticas sempre são bons, né? São bem-vindos, né? E é sinal que mexeu, senão se ninguém falasse nada, não teria tido importância nenhuma esse trabalho, né? Obrigado pela presença. Secretário Mauro. Da mesma forma, nós agradecemos a oportunidade. Volto a dizer, foi feito um trabalho com muita responsabilidade. A presidência dessa comissão não foi eu que solicitei, mas como nós temos um conhecimento por ter passado lá no Codecar, às vezes alguma assessoria ajudando o pessoal que lá
esteve administrando e está. Então, acredito que tenha sido por isso que nós fomos convidados a fazer parte dessa comissão. E volto a frisar, foi um trabalho com muita seriedade, com muita dedicação, para que dentro dos 60 dias de prazo que nos deram, nós conseguimos apresentar esse trabalho. Então, agradecemos a essa oportunidade também. Muito obrigado. Agradeço ao secretário Mauro Donha, agradeço também à professora doutora Elza Hoff pelos esclarecimentos. Lembrando à comunidade que nos acompanha que os trabalhos, posteriormente, via projeto de lei, vão ser debatidos aqui pelos senhores vereadores, questão de sustentabilidade, que não é só a questão ambiental, né? Envolve a questão financeira e também a questão social. São os 3 eixos de sustentabilidade e, pelo que financeiramente é insustentável a situação da Companhia de Desenvolvimento de Marechal Rondon Codecar. Nós agradecemos os senhores vereadores, vamos a um breve intervalo e já retomamos os trabalhos. Iniciando os trabalhos dessa 36ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, solicito do secretário a lista de inscrições para o uso da tribuna no grande expediente. Verificando que não existe nenhum vereador inscrito, damos sequência aos trabalhos e passamos à apreciação dos projetos de lei que estão incluídos na pauta desta sessão. Projeto de lei 15/2015 do Legislativo Municipal altera a denominação das ruas A e B, localizadas no bairro São Francisco, na zona urbana do município de Marechal Cândido Rondon, para a Rua Canário e Rua Bentevi, e dá outras providências. O projeto está em segunda discussão. Nem o vereador inscrito, colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores o projeto de lei 015/2015, que altera a denominação das ruas A e B, localizadas no bairro São Francisco, zona urbana do município de Marechal Rondon, para as ruas Canário e Rua Bentevi, e dá outras disposições. Projeto de lei 017/2015, Legislativo Municipal, denomina de Avenida Roda d'Água a via pública existente entre o prolongamento da Avenida Írio Jacó Velp e o Clube de Campo Roda d'Água, e dá outras providências. O projeto também está em segunda discussão. Nem o vereador inscrito, colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores, projeto de lei 017/2015. Projeto de lei 069/2014 do Executivo Municipal, institui política municipal de resíduos sólidos, estabelece normas e diretrizes para a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos e dá outras providências. Acabei de receber aqui à mesa um requerimento. Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, solicitam retirada de pauta do projeto 069/2014, objetivando nova análise da matéria para melhor julgamento e votação. Sala de Sessões, 3 de novembro de 2015, assinado pelos vereadores Dorivaldo Kist, Josué Pedrali, Hilário Hofstetter, Adriano José Cótica, Seno Umfrit, Márcio André Halber, Elmir Port, Ari Hansen e João Marcos Gomes. Desta forma, o projeto de lei vai ser retirado de pauta e volta na próxima sessão ordinária da Câmara de Vereadores, para que os vereadores tenham condições de fazer uma análise ainda mais detalhada e profunda em relação dessa questão extremamente delicada e polêmica. Envolve também resíduos sólidos, como a Codecar, que acabamos de ouvir o relatório apresentado pela Comissão Especial. Vamos à análise dos requerimentos. Requerimento 211/2015, de autoria do vereador Márcio Halber, a quem passamos a palavra. Declino. Solicita informações do Executivo Municipal sobre os valores gastos com o pagamento de procedimentos cirúrgicos aos rondonenses realizados através do Siscopar e Hospital Rondon. Vereadores, colocamos em discussão. Nem o vereador inscrito, colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 211/2015. Requerimento 212/2015, de autoria do vereador Adriano Cótica, a quem passamos a palavra. Estamos solicitando o envio de ofício para os nossos deputados, senadores, enfim, a MOP, todos os nossos entes representados, para que se posicionem sim contra a CPMF. Estamos notando
há vários e vários dias que o governo federal está tentando de toda forma para colocar no nosso bolso de novo essa despesa da CPMF. Tentaram com os governadores dividir a fatia, agora a pressão vem para cima dos prefeitos. Vão dividir a fatia em 3 para vocês pressionar os deputados para aprovar e pegar mais um pouco do dinheiro do trabalhador brasileiro. Então estamos sim nos mobilizando, colegas vereadores quiserem assinar. Então isso é uma questão nacional, onde que cada vez mais cobrar mais impostos, a luz já dobrou de preço, agora a CPMF, toda a movimentação financeira você vai ter que pagar um pouco, e isso sim eu vejo, na minha opinião, que vai gerar ainda mais o retrocesso da economia. Por quê? A pessoa vai desviar a conta, vai trabalhar mais com cheque, eu tenho uma conta para pagar para o Márcio, eu dou em cheque, não passo pela conta, e o Márcio paga para outro, e para o Josué, e assim vai, e vai gerar informalidade financeira no país. Gera sonegação fiscal, um monte de coisas. Mais uma vez o governo vai arrecadar menos fazendo essa cobrança da CPMF. Aumentaram os impostos, a arrecadação diminuiu porque a economia parou. Então, quem acompanha um pouco os noticiários vê que a arrecadação do governo federal diminuiu porque a economia parou, que ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Então, colegas vereadores quiserem assinar junto, vamos sim cobrar os nossos representantes, que nós aqui, vereadores, não conseguimos fazer nada nisso. Quem vai poder fazer são os deputados e os senadores. Em discussão, vereador Josué Pedralha. Novamente, boa tarde. Quero já me colocar favorável ao requerimento. Aceito o convite de Vossa Excelência para assinatura do mesmo e gostaria de parabenizar o vereador Adriano Kotka pelo excelente requerimento, pelo brilhante requerimento, até extremamente importante esse posicionamento da Câmara de Vereadores aqui de Marechal Cândido Rondon. Também pude ver que o requerimento vai ser repassado à Camop, e como secretário da mesma, começarei a discussão ainda no dia de amanhã, junto com o presidente, sobre o posicionamento oficial da Camop sobre o assunto CPMF. Até lembrando, a Camop representa 52 municípios aqui da região, são mais de 500 vereadores, e extremamente importante a Camop também se posicionar, e até motivada por Vossa Excelência. Nossos parabéns novamente, e quero, com orgulho, assinar esse requerimento. Obrigado. Mais nenhum vereador inscrito, colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Indicação 219/2015, de autoria do vereador Márcio Halber, 220/2015, também do vereador Márcio Halber, a quem passamos a palavra. Caro presidente, a indicação 219 tem por ementa que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize melhorias nas vias públicas do loteamento Parque dos Ciprestes, que até o momento não foram pavimentadas, diminuindo assim os constantes transtornos aos munícipes que residem no referido bairro. No Parque dos Ciprestes, algumas ruas são pavimentadas com poliedros e outras não. E existem transtornos bastante grandes dos munícipes, principalmente em dias de chuva. As ruas alagam, não tem um desnível para o escoamento da água, então a gente pede que o município dê uma atenção especial a esses munícipes, porque a situação lá está bem feia. Choveu de novo, né? Então eles devem estar ilhados, né? Digamos assim, a pé não dá, pelas fotos que a gente tem aqui, a pé é impossível se locomover em dia de chuva, porque tem muitas poças no meio da rua. Então, pedimos que o município atente com carinho e faça as melhorias necessárias e suficientes para que os munícipes tenham uma qualidade de vida um pouquinho melhor. E nós pedimos também uma construção de 2 quadras de areia no Parque de Exposições, junto ao Lago Municipal, para que os munícipes possam praticar os esportes realizados na areia, vôlei de areia, futebol, enfim. No verão é um esporte muito praticado. Nós temos a quadra na Praça Vilibarte e ela é bastante utilizada. Então fica aqui a sugestão para que o município faça, dentro das suas possibilidades, 2 quadras lá no Lago Municipal, para que os munícipes possam, principalmente agora, no período de verão,
exercitar essas modalidades esportivas. Muito obrigado. Encaminhados aos setores competentes da Municipalidade de Marechal Cândido Rondon. Indicação 221, de autoria do vereador Elmir Porte. Senhor presidente, colegas vereadores, prezada comunidade. Na realidade, é uma reiteração de um requerimento que já fizemos de uma indicação já no ano passado, retrasado, que é uma recuperação daquele trator de esteira que está na Praça Willy Bart. Segundo os pioneiros e algumas entidades que conversaram com a gente, esse trator tem sua história desde a origem de Marechal Cândido Rondon, uma doação da própria Maripá, foi feito pelo seu Willy Bart, que foi um grande colonizador da região oeste. E eu acho que pela importância, valeria uma manutenção e uma proteção maior, e se colocasse diante do trator a história dele desde a origem, e se consultasse muitos pioneiros desse pessoal mais antigo aqui, que cada um tem uma história, alguma coisa para emendar sobre esse trator de esteira que está praticamente no tempo, céu aberto e deteriorando muito rápido. Também será encaminhado ao setor competente da municipalidade. Indicação 222, de autoria do vereador Ari Hansen. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade aqui presente, em especial também a imprensa que sempre vem divulgando os trabalhos dessa Casa de Leis. A nossa indicação de número 222/2015, ela sugere ao Executivo Municipal uma operação de tapa-buracos na Avenida Maripá, especificamente entre o trajeto compreendido do Supermercado Weimann e o Colégio Estadual Frentino Saxer, porque ele é o principal acesso hoje pela região norte, acesso norte de Marechal Cândido Rondon. Porque depois que foi realizado os trevos da BR, nós temos ainda somente 3 acessos daquela região lá. Ou você vem pela Rio Velp, ou você vai até na entrada do portal, ou nós também. E como esse trajeto na época não foi contemplado pelo RECAP, que o município conseguiu fazer até na região do Supermercado Weimann, então essa outra parte hoje vem sofrendo uma deterioração muito rápida. As pessoas que vêm adentrar de outra cidade, Marechal Cândido Rondon, têm problemas sérios nessa região, está começando a ocorrer danificações, danos em pneus de veículos, e eu acho que não fica bem para o nosso município. Então gostaríamos que o órgão competente da municipalidade fizesse lá de imediato uma recuperação para que assim possamos mostrar a cidade por completo em boas condições de traficabilidade. Seria isso, senhor presidente. Indicações 223, 224 e 225, de autoria do vereador Josué Reinaldo Pedralha. São 3 indicações, são pequenas melhorias para serem feitas no município de Marechal Cândido Rondon. Uma delas é um ponto de ônibus localizado na Avenida Rio Velp, na frente do bairro Santa Amaro, uma solicitação dos idosos daquela região. Outra é um tapa-buracos no Jardim São Mateus. Até acredito que alguns problemas ocasionados nesse bairro devem ter sido referente ao loteamento que está acima. Então, eu estou solicitando que o Executivo Municipal ou conserte ou cobre do loteamento, o que pode ter sido o fato gerador desses problemas, que tome as providências para que cobre desta equipe que promoveu esse loteamento. E ainda um solo brita no Jardim Paraíso, como além das placas de sinalizações que precisam de uma reforma. Então, são pequenos problemas aí que temos no município de Marechal Cândido Rondon, então estamos sugestionando ao Executivo Municipal para que faça as devidas melhorias. Seria isso, meu muito obrigado. As referidas indicações serão encaminhadas também aos setores competentes da municipalidade. Indicação 226/2015, de autoria dos vereadores Adriano Kottke e Josué Reinaldo Pedralha. Sugerem o Executivo Municipal, através do setor competente, que realize melhorias com operação de tapa-buracos na pavimentação asfáltica das vias públicas do loteamento Frankfurt. O documento também será encaminhado ao Executivo Municipal. De posse da lista de inscrições para comunicações parlamentares, não havendo nenhum vereador inscrito e tendo esgotado os assuntos que compunham a pauta dessa 36ª sessão ordinária, nós agradecemos a presença de todos os senhores e encerramos aqui os trabalhos do Poder Legislativo. A todos boa noite, muito obrigado.